Olá pessoal, meu nome é Thiago e nós vamos tratar um pouquinho sobre o tema responsabilidade digital. O que é responsabilidade digital? A responsabilidade digital pode ser definida como um conjunto de estratégias e diretrizes que grupos representativos ou pessoas precisam seguir para não cometerem irregularidades na internet. As empresas têm responsabilidade sobre aquilo que seus funcionários fazem na internet no horário de trabalho, bem como a forma com que lidam com os dados que estão confiados a ela. Quando a gente fala em responsabilidade digital, nós estamos falando sobre a responsabilidade de tudo aquilo que é feito digitalmente pelos empregados de uma empresa. Nós estamos aqui falando sobre desbravadores e aventureiros. Como isso funciona? Nós também representamos uma organização e isso requer com que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós fazemos na internet. Olhem bem esse quadro aí. Ações geram reações, no mundo real e no mundo virtual. No mundo real, a gente fica brigando com todo mundo, qualquer coisa a gente vai lá e discute, se mete nos assuntos dos outros e começa a discutir com eles? Dá uma olhada nesse quadrinho aí. Quando nós postamos algo, precisamos estar dispostos a ouvir elogios e críticas. Quando nós comentamos algo, devemos estar completamente certos do que nós escrevemos, pois serão infinitas visualizações, e cada uma delas com seu ponto de vista. Se a sua postagem se tornar viral, entenda que você terá comentários absurdos e deverá ter jogo de cintura, paciência e às vezes até um pouco de conhecimento sobre o assunto para lidar com isso. Algum tempo atrás, faz em torno de 2 anos, eu criei alguns videozinhos ali que eram para ser engraçados, tá? Mas aí quando a gente cria alguns vídeos dessa forma, tem pessoas que não entendem que eu possa fazer vídeos dessa forma. Como eu trabalho como desbravador e aventureiro, algumas pessoas podem ficar pensando assim, nossa, mas ele está fazendo um vídeo desse que a gente achou que era útil e não é útil. Então olha só, eu criei ali como passar em grama alta ou barro sem sujar os pés. Como saber de onde o vento sopra. Como ver as horas com o sol. Como fazer fogo com uma corda. E esses vídeos aí, eles não são vídeos úteis. Olha só, eu quero que vocês vejam esse como fazer fogo com uma corda. Esse vídeo aí foi o que teve mais visualização, talvez até algum de vocês já tenha visto. Dá uma olhadinha. Quando a gente faz o vídeo, a gente precisa entender que a gente vai ter dois tipos de reações, né? A primeira são reações de pessoas que vão achar engraçado, legal, mas tem do outro lado as pessoas que vão me xingar, vão dizer que isso é um absurdo, como que alguém vai estar fazendo um vídeo desse jeito aí, né? E eu vou largar ele para vocês verem aí, tá? Dica de ouro aí que é hoje ensinar vocês a fazer fogo apenas com uma corda, tá? Pessoal aí que não sabe ainda, uma dica de ouro aí para quem vai no acampamento e tem uma corda, pode fazer fogo, tá? Eu já separei o material aqui, ó, uns gravetinhos e um pouquinho de grama seca, uns gravetinhos mais grossos aqui para quando pegar o fogo e a corda, tá? Primeira coisa que a gente faz é pegar a corda, tá? Pega a corda e aí um isqueiro amarrado na ponta, a gente pega e faz o fogo aqui, ó. Faz o possível aqui, liga o foguinho aqui, ó, faz o fogo pegar, ó, fez o fogo pegar então, aí a gente coloca aí os gravetos maiores e aí é só alegria, fogo com apenas uma corda qualquer aí que você achar que tem um isqueiro amarrado na ponta. Abraço, gurizada. Bom, depois de vocês assistirem o vídeo, tem todos os tipos de reações. Tem as reações que acharam engraçados, tem aqueles que acharam nada a ver e começaram a xingar e pensar assim, nossa, que bobo, que nada a ver isso. E tem também aqueles que ficaram sem saber, né, o que está acontecendo, para que isso, né? Então a gente precisa ter ideia de que vai ter todos os tipos de reações. E também comentários, as pessoas adoram comentar, né? Quando nós postamos algo em rede social, nós estamos refletindo um pouco do que a nossa vida está sentindo naquele momento. Algo que nos impactou, algo que está nas nossas emoções, desejo ou raiva de ser ou ter aquilo que a gente está divulgando, tudo está interligado às nossas emoções da vida real. E não tem como separar o real do virtual. Olha só o que disse esse cara aí, Renato Blum e Juliana Abruzzo, que eu não tenho ideia de onde eles são, mas vocês podem ver aí ó, o texto. É preciso ter em mente que o mundo digital não gera uma vida à parte, sem intercomunicação com o restante de nossa vida. A internet pode ser uma ferramenta formidável, mas também pode ser um instrumento de desgraça. E aí a gente fica pensando assim, o que isso tudo tem a ver com desbravador e aventureiro? Nem tudo são apenas xingamentos e sorrisos, né? Quando eu posto meu vídeo, eu posso fazer o meu vídeo, algumas pessoas podem achar legal, outras podem achar chato, mas tem gente que pode se sentir ofendido e essa pessoa pode complicar a tua vida.
E é por isso que nós estamos falando sobre responsabilidade digital, por mais de um motivo. Primeiro, porque nós representamos uma organização. E segundo, porque nós também temos que nos proteger das ameaças que estão fora da nossa organização. E às vezes até de dentro, né? Precisamos estar atentos à questão da legalidade do nosso vídeo. Ou da nossa postagem, pode ser algo escrito também, né? Segundo a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, ela fala o seguinte: essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive os meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá bom, Thiago, mas aí o que eu tenho que ver com isso daí? Eu sigo não entendendo por que a gente tem que estar ouvindo alguma coisa sobre responsabilidade digital. A vida é minha e eu faço o que eu quero dela. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, olha só. Quando a gente usa uma imagem, a gente representa aquela imagem. Então, olha só, dá uma olhadinha aí nessas imagens. Eu peguei alguns trabalhadores da Barra ali, uma foto de entrada no serviço. O que eles estão usando? Um uniforme. Eles estão representando, a partir do momento que eles estão com uniforme, eles estão representando essa empresa, que é ali a Engevix e a Ecovix, né? Nós temos aí um funcionário dos Correios. E aí a gente pode notar que ele está com o uniforme dele certinho ali. Todo mundo que passa pela rua sabe que ele é dos Correios. Esse daí, Marinha. Quando a gente vê esse uniforme aí, todo mundo sabe que é da Marinha. Tem o uniforme do Exército, os escoteiros, que são nossos co-irmãos aí, né? E a gente pode ver quando eles estão com o uniforme, eles estão prezando por aquela instituição. Quando nós estamos vendo aí o uniforme de aventureiro e também do desbravador, a gente pode ver que a gente tem uma uniformidade, por isso se chama uniforme, né? E aí quando a gente representa esse uniforme aí, nós precisamos ter alguns cuidados. O primeiro cuidado é a proteção da nossa marca. Nós temos uma marca que é Desbravador e Aventureiro. Essa marca, ela é registrada, é uma marca oficial, ela tem diretrizes e ela segue essas diretrizes. Nós temos uma marca também que é a marca da Igreja Adventista. Quando nós estamos representando a Igreja Adventista, e nós precisamos estar sempre representando, né? Não só a Igreja Adventista, mas os desbravadores e aventureiros, nós precisamos estar sempre em conformidade com aquilo que a gente segue. Porque eu não sou desbravador e aventureiro só quando eu estou dentro do clube. Eu não sou adventista só quando eu estou dentro da igreja. E nós temos uma outra marca, que é a marca de Cristo, que essa nós nunca devemos. Se algum dia o adventismo ou o desbravador e aventureiro a gente saiu da regra, da norma, a marca de Cristo, de cristão, nós não podemos perder. Eu sei que é difícil, às vezes a gente acaba saindo da linha, mas a gente precisa sempre estar em conformidade com essa marca, que é a marca de Cristo. Nós somos cristãos e nós precisamos representar essa marca de cristianismo onde nós estivermos. Todos já ouviram falar da Carolina Dickman, certo? E teve uma lei que foi criada por causa dela, né? Porque ela tinha no seu celular fotos íntimas e que foram acessadas por um hacker e acabaram sendo divulgadas na internet. A partir disso aí, foi criada uma lei, que é a Lei Carolina Dickman, que ela está em vigor desde 3 de abril de 2013 e ela prevê punições para crimes digitais e para quem divulga informações pessoais sem consentimento. Então lembra quando tu vai lá no clube e faz aquela filmagem legal do aventureiro, do desbravador, fazendo uma atividade, e aí é uma atividade que a criança cai no chão e talvez ou se machuca, ou é uma coisa que a criança fica se sentindo acuada por algum motivo, e aí é engraçado para todo mundo, mas menos para a criança. Se tu pegar e divulgar essa imagem, o pai da criança ele pode se sentir lesado e ele pode entrar na justiça. E aí tu pensa assim, não, mas era só uma brincadeira. Não, nós temos leis para isso e essas leis elas regem também o que a gente posta na internet. A Carolina Dickman denunciou o caso à polícia e durante investigações se constatou que a sua caixa de e-mails tinha sido violada. E aí pensei, tá bom, mas eu não violo a caixa de e-mail de ninguém. Pois é, mas e às vezes o clube tem uma caixa de e-mail que é do clube e várias pessoas têm acesso. O que acontece? Eu sou o diretor do clube, eu tenho acesso, mas eu passei para o meu secretário, que passou também para o capitão da unidade, porque precisava ter um acesso ali rapidinho e ele entrou. Só que olha só o que isso pode causar. Tudo que a gente acessa no nosso computador, ele liga a tudo aquilo que a gente já tinha acessado antes, ele começa a divulgar. Vocês já entraram na internet, por exemplo, pesquisaram sobre, eu quero comprar uma bola de futebol. E aí eu pesquiso ali, bola de futebol. Depois em tudo que tu entrar no Facebook, no Instagram, tudo que é lugar que aparece propaganda, nas páginas de jogos na internet, qualquer coisa que tu vai entrar tem propaganda de bola de futebol. Mas por que isso?
Porque as empresas, elas têm acesso àquilo que tu pesquisa, elas têm acesso dos dados que tu faz as tuas pesquisas. E tudo isso vai estar atrelado a partir do momento em que tu logou na conta do e-mail do desbravador lá no teu computador, vai ter ligação com o que a pessoa pesquisou anteriormente também. Então lá no e-mail do desbravador vai começar a aparecer propaganda sobre bola de futebol que o capitão da unidade tinha pesquisado antes. E agora? O que a gente pode fazer? O sistema de gerenciamento de clubes, às vezes eu não tenho, o meu secretário está sem o acesso e eu empresto meu acesso para ele. Isso também é um problema. E-mail do clube, redes sociais ligadas ao clube, e aí a gente tem uma rede social que é ligada ao clube e a gente consegue divulgar ali as programações, os eventos, as fotos, vídeos, tudo mais, e chega um momento em que tu pega e presta para o conselheiro da unidade, por exemplo, ele postar umas fotos que só ele tem no celular. O que acontece? Quando ele logar na conta do clube, tudo que é pesquisado no computador dele também fica atrelado àquela conta ali. Então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de situação, certo? Tu não precisa emprestar a tua conta, tu pode adicionar pessoas para que essas pessoas elas sejam também moderadores do teu grupo. E aí tu vai ter uma diferença entre quem acessa, entendeu? Para o computador, quando a pessoa entrou com o teu acesso, foi tu que entrou e não outra pessoa. Não tem essa de, eu emprestei minha conta. Contas do YouTube ligadas ao clube também. O menino pesquisa lá várias coisas, pesquisa qualquer tipo de coisa. Pode ter pesquisado, por exemplo, pornografia no YouTube dele. E aí ele loga a conta do clube, depois fica atrelado à conta do clube, coisas pesquisadas pelo menino. Entendeu? Então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Quando as pessoas postam na internet, muitas não têm noção do alcance que isso tem. Por exemplo, às vezes a gente posta lá uma foto de alguma coisa que aconteceu na rua, daqui a pouco essa foto aí está viralizada. O que é viralizar? É muitos acessos em pouco tempo para essa foto, ou para aquele vídeo, ou para aquilo que tu postou. E hoje em dia, viralizar alguma coisa não é muito fácil. E normalmente as coisas que a gente quer que viralize, normalmente não viralizam. Mas a maioria das pessoas, elas têm uma falsa sensação de que tudo que elas postam, ou como anônimo, ou com perfil fake, elas não vão ter como ser descobertas. E isso é muito errado. As pessoas não têm noção de que o alcance é muito maior e de que os dados eles são guardados desde o lugar que tu acessa, por exemplo. Eu tenho um computador e eu acesso ali a minha conta. Daqui a pouco eu vou ali e logo uma conta, por exemplo, fake que eu criei para incomodar o meu colega de sala de aula que eu não gosto dele, por exemplo, né? Os meninos às vezes fazem isso na escola e é bem comum isso acontecer. Eles acham que nada vai acontecer, eles criam um perfil fake, vão lá e incomodam a pessoa, ninguém sabe quem é. Mas na verdade tem um IP de acesso, tem o horário de acesso, tem quem clicou, de que computador foi acessado. Então assim, ó, não tem como se esconder mais hoje em dia na internet. Qualquer busca mais aguçada por alguém da área na internet vai descobrir quem são as pessoas que estão acessando ou que criaram as contas, perfis fakes e tudo mais. Entendeu? Então não existe privacidade na internet. A internet é um espaço de direitos e de deveres, e a gente precisa usar esse ambiente com cidadania. O que fazer então? E olha só, a própria internet dá dicas de o que fazer em caso de tu te sentir mal com alguma coisa que foi postada. Olha só o que fazer. Nada, isso não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada porque nada dá nada no Brasil. Mas hoje em dia as coisas estão mudando. Vocês conhecem esse cara aí da foto? Pois é, o Neymar, ele teve um pequeno problema aí com essa moça, e essa moça aí acabou ficando famosa. Eu não sei se vocês sabem o enredo aí dessa situação, mas ao que tudo indica, né, e a gente não tá aqui para julgar, mas é o que tudo indica, foi meio que uma armação. Aí o Neymar, como toda pessoa, né, comum, pensou assim, não, eu vou desmascarar essa moça, eu vou colocar a foto dela na internet, vou colocar a foto dela na internet, mandar os prints das mensagens que ela me mandou, e aí vamos ver quem é que tá certo. Sabe o que aconteceu? O Neymar exibiu as fotos da mulher que o acusou de estupro, o que é proibido por lei. O que aconteceu? Ela entrou na justiça e ele está respondendo. Compartilhar conteúdo sem autorização é crime e dá cadeia. Aí tu pensa assim, bom, mas eu não tenho nada a ver, eu não vou divulgar foto de ninguém. Eu só tenho meu grupinho lá do WhatsApp, do grupo do clube, nada acontece lá, tudo que acontece eu resolvo, tudo bem. Olha só, estão vendo essas imagens aí? Administradores de grupo de WhatsApp são responsáveis por ofensas feitas por membros, caso não hajam para impedi-las ou coibi-las. E olha só, isso está na lei, certo? Então a gente fica pensando assim, eu ouvi falar já que quem é administrador de grupo de WhatsApp pode ser preso, não tem nada a ver isso aí, eu acho que nada acontece. O entendimento da 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma mulher a indenizar a outra que foi ofendida por outro membro do grupo no aplicativo e teve que pagar R$3.000. E essa decisão foi unânime, todo mundo ali julgou a favor da mulher. Então olha só, tá vendo essa imagenzinha aí, essa vaquinha aí? Ela pode ser uma coisa muito legal.
Mas se você pegar e utilizar essa vaquinha aí de uma forma pejorativa, tu pode ser denunciado e tu pode ser julgado e ser ainda culpado por ter usado. Sabe o que que aconteceu? Na Copa do Mundo, o pessoal brigou no grupo de WhatsApp lá e aí uma chamou outra de vaca. Simples assim. Uma pegou e escreveu lá, vaca. Foi o suficiente para que várias pessoas entrassem ali no momento e comentassem, dessem risada e tudo mais. E aí essas pessoas aí, dentre elas estava o administrador do grupo, que também colocou uma risada no grupo lá. Botou um hahaha. E aí o que acontece? A mulher pegou, tirou o print disso aí, entrou na justiça, ganhou 3 mil reais só do administrador do grupo. Fora a pessoa ainda que ele entrou na justiça contra. Então, se tu tem um grupo do WhatsApp, sempre que houver alguma coisa que fique meio suspeita, vai lá e age, intercede e faz com que aquela coisa abafe. Acaba com essa situação, não deixa isso se prolongar, porque em algum momento pode causar um problema para ti que é administrador do grupo. Segundo o advogado Jair Jaloreto, especialista em direito penal eletrônico, praticamente tudo que você não pode fazer no mundo real também é crime no mundo virtual. Isso inclui crimes contra a honra, calúnia, difamação e até mesmo insultos. No virtual, a incidência desses crimes é muito maior, assim como o estrago. Quando a gente divulga mensagens na internet, muito mais pessoas têm acesso. E as pessoas às vezes ficam pensando assim, eu vou xingar o cara porque ele não me conhece, não sabe de onde eu sou, não vai ter acesso a mim, não vai me encontrar na rua, por exemplo. Mas isso é muito simples nos dias de hoje em dia, né? Olha essa sequência aqui. O Código Penal também proíbe a divulgação de mensagens, e-mails e informações consideradas sensíveis ou que são confidenciais. Não é permitido pegar uma conversa privada e torná-la pública, explica o advogado Marcelo Bulgeroni. Olha só, se tu tem uma mensagem que é privada com alguém e tu divulga essa mensagem num grupo, por exemplo, olha só, vou zoar o fulano, ele falou comigo isso aqui lá no privado, mas eu vou pegar essa mensagem dele e colocar no grupo. Isso é crime. Isso não pode acontecer se não tiver o consentimento da pessoa. Tá bom, mas e como a gente pode garantir a responsabilidade digital em desbravadores e aventureiros, que é o que mais importa para nós? A organização precisa ter um código de ética e compromisso com todas as diretrizes que devem ser seguidas para que os colaboradores saibam como proceder em cada situação. Promova o treinamento para os membros e restrinja os acessos. E esse é um treinamento que nós estamos fazendo, né? Para mostrar para vocês que as coisas não são tão simples hoje em dia na internet e a gente tem um acesso muito grande a diversas coisas. Cada um precisa ser treinado para executar o código de ética corretamente e trabalhar de forma adequada com os dados. Cada um deve ter acesso às informações e opções que lhe competem. Então, lá no teu sistema de clube, por exemplo, tá? No SGC, quem tem acesso a todas as coisas do clube? Somente o diretor. O secretário, ele pode ter acesso às coisas de secretaria. O conselheiro, ele pode ter acesso às coisas de conselheiro. O tesoureiro tem que ter acesso às coisas de tesoureiro. Cada um tem que ter acesso simplesmente às suas coisas, porque isso vai proteger o teu clube, vai proteger o teu nome, vai proteger a tua marca. A Igreja Adventista também tem um estilo de vida e conduta cristã. E vocês podem encontrar nesse site aí para vocês acessarem tudo aquilo que a Igreja Adventista pensa sobre essa questão de conduta de vida cristã na internet, inclusive. Redes sociais e internet. Nesse ambiente você continua representando o Ministério dos Bravadores Aventureiros. Portanto, cuidado com suas postagens, pois você pode ser mal interpretado. Atenção ao curtir fotos de pessoas do sexo oposto. Não interaja com imagens sensuais, com exposição demasiada do corpo e tome cuidado especial com postagens de pessoas em trajes de banho. Cuide com sua linguagem na internet ou mesmo com os textos e símbolos das postagens com as quais você interage. Não se envolva em discussões acaloradas em nenhum tipo, futebol, político, horóscopo ou mesmo sobre o MDA ou sobre a igreja. Cuidado com as fake news. A nossa vida deve estar em harmonia com os preceitos divinos. Olha o que diz lá em Mateus 25, 21. Bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O mundo virtual está dentro do mundo real. Eu não sei quem falou isso e se alguém falou isso, mas eu gostaria de deixar com vocês esse finalzinho aí. O mundo virtual, ele está dentro do nosso mundo, que é o nosso mundo real. E ele faz parte do nosso mundo, então cuidado. Prestem atenção naquilo que a gente divulga. Você que é diretor, regional, coordenador, quando nós fazemos postagens sobre política principalmente, nós estamos abrindo portas, mas por outro lado nós estamos fechando portas. Então a gente divulga, por exemplo, eu sou a favor do Bolsonaro, vou divulgar uma imagem sobre Bolsonaro. Aí o meu prefeito da cidade, ele é do PT. O que acontece? Eu vou lá falar com ele e vai dizer, beleza, meu amigo, eu não vou conseguir te ajudar dessa vez, entendeu?
Muitas empresas hoje em dia, elas já definem as pessoas que vão trabalhar através do acesso às redes sociais dessas pessoas para saber o que ela pensa, o que ela faz, como ela age. E aí tu pensa assim, não, mas a rede social é minha, eu faço o que eu quero. Não, ela até é tua, mas tu tem que estar representando aquilo que tu realmente é. Lá tu vai mostrar o que tu é. Então, tenha noção de que aquilo que a gente faz vai ser visto por muita gente. Porque todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam conhecer a verdade de Cristo. Como tu vai mostrar a verdade de Cristo para aquele defensor ferrenho do Bolsonaro que tu acabou de xingar na internet lá? Porque ele está falando bem do Lula, por exemplo. Como tu vai falar de Jesus para aquela pessoa que é colorada e que tu acabou de xingar o maior ídolo dela lá dentro do clube e dizer que o cara não vale nada? O cara não vai te ouvir. Então a gente precisa ter noção de que tudo que a gente faz na internet tem uma volta, tem um retorno. A nossa aula termina agora e eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais. Um abraço, fiquem com Deus.